Boa noite. Sexta-feira, 7 de fevereiro. Confira os destaques do Leme Notícias. Quem trafega entre Limeira e Porto Ferreira deve ficar atento aos novos radares instalados na Anhanguera. Hoje foi o último dia para a inscrição nos concursos da Secretaria de Educação e da Saecil. Hortas urbanas. Diante do aumento de preço das hortaliças, as hortas em terrenos da cidade se tornam uma opção econômica e saudável. Você vai conhecer o Jinshin-Jitsu, uma técnica oriental de tratamento de saúde. E ainda os principais fatos registrados por nossas câmeras no resumo da semana. O Leme Notícias está começando. A gente volta já, depois do intervalo. A Intervias está intensificando a fiscalização de limite de velocidade na Anhanguera, com a colocação de 8 novos radares fixos que vão funcionar alternadamente em 12 pontos da rodovia. Os controladores eletrônicos entram em operação no próximo dia 18 de fevereiro. Além de 2 radares móveis operando na Anhanguera, a Intervias iniciou nesta semana a instalação de novos radares fixos em 8 pontos estratégicos da rodovia Anhanguera. Os fixos nós temos que fornecer por contrato 12 pontos de instalação. Esses pontos foram definidos com base na experiência que a gente tem ao longo aí da concessão de 3 anos, e foram escolhidos os pontos onde a concessionária entendeu que seriam pontos importantes que os usuários reduzissem a velocidade. Então esses pontos são normalmente entradas de perímetros urbanos e pontos na rodovia onde já houve uma quantidade grande de acidentes. Vai ter sinalização antes desses radares e como vai ser, se caso houver? Nós já instalamos a sinalização. É uma placa que ela é junto com uma placa educativa e uma placa de regulamentação. A placa de regulamentação, ela determina a velocidade permitida naquela rodovia, e a de educativa normalmente está dizendo que é fiscalização eletrônica, uma coisa desse tipo. A Intervias vai instalar 12 pontos fixos ao longo das vias administradas por ela. Eles vão estar em postes e passarelas, como este, no quilômetro 167. Os pontos fixos, eles têm toda a estrutura para estar funcionando. Os equipamentos de inteligência, vamos dizer, de software, que podem ser movidos, alterados para cada ponto, variação de acordo com o interesse do DR, que é o órgão que opera os radares. A previsão para o início da operação dos radares é dia 18 de fevereiro. Segundo a Intervias, os radares irão ajudar na segurança das estradas, reduzindo acidentes. Com certeza. A própria Artesp, porque a Intervias está instalando os radares agora, porque nós fomos uma concessão que iniciamos depois das primeiras concessões do Estado de São Paulo. Então, já existem 9 concessionárias funcionando com radares. E realmente a redução de velocidade é um inibidor do número de acidentes. Como que é estabelecido o limite máximo da velocidade da rodovia? Bom, quem determina isso é o Código de Trânsito Brasileiro. E baseado no Código de Trânsito Brasileiro, o DR de São Paulo baixou uma portaria regulamentando as velocidades em todas as rodovias do Estado de São Paulo. Mas para muita gente, os radares são vistos com outros olhos e seria mais uma forma de arrecadar dinheiro para o Estado. O gerente de operações da concessionária tem uma outra opinião a respeito. E onde não há infração, não existe multa. Então eu não concordo com essa posição de que a instalação do radar é uma máquina de dinheiro. Pelo contrário, nós estamos colocando radares, inclusive, em pontos onde nós achamos importante a redução da velocidade. Os locais onde os radares estão sendo instalados são os seguintes: no sentido capital-interior, quilômetro 164 em Araras; no quilômetro 167, também em Araras; quilômetro 198, em Santa Cruz da Conceição; quilômetro 226, em Porto Ferreira. Já no sentido interior capital, no quilômetro 210, em Porto Ferreira; quilômetro 204, em Pirassununga; quilômetro 199, em Santa Cruz da Conceição;
e no quilômetro 177 em Araras. A multa por excesso de velocidade é de R$ 127 até o limite de 20% acima da velocidade permitida. Depois disso, o valor sobe para R$ 540 e vale 7 pontos na carteira de motorista. Amanhã o governador Geraldo Alckmin estará em Araras. Às 10 horas, ele inaugura o viaduto que liga o Jardim dos Ipês e Copacabana. O viaduto foi concluído em 27 de dezembro passado e beneficia cerca de 12 mil pessoas de 9 bairros daquela região, além de atender uma antiga reivindicação da Prefeitura de Araras. Depois, o governador vai até o bairro José Aumento, onde inaugura uma escola de ensino fundamental. Em seguida, Alckmin vai a Lindóia participar de mais inaugurações. Os 4 milhões de clientes da Telesp Celular que possuem telefone pré-pago estão livres do reajuste de tarifas que começa a vigorar amanhã. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o aumento de até 21,99%, autorizado na quarta-feira, vale só para donos de celular pós-pagos habilitados pelo plano básico. Significa que o dono de celular pré-pago não terá nenhum aumento esse mês. A Anatel informou que o aumento das tarifas dos pré-pagos e dos demais planos pós-pagos é feito livremente pelas operadoras. Nesses casos, a tarifa pode ser reajustada a qualquer tempo, desde que respeitando o prazo de 1 ano entre um aumento e outro. Hoje, o minuto da conversa de celular pago pela Telesp Celular custa R$ 1,20. A Telesp Celular não informou o percentual do reajuste na tarifa do seu plano básico pós-pago. O consumidor que tiver celular pós-pago deve avaliar se, com o aumento, o gasto mensal vale a pena. No caso da Telesp Celular, por exemplo, o cliente paga uma assinatura mensal de R$ 51,70, 100 minutos inclusos. Em outro plano da empresa, a assinatura custa R$ 60,50, mas o consumidor tem direito de falar 50 minutos por mês. A diferença de preços é considerável. Quem ligar de telefone fixo para um celular também vai pagar mais caro. O usuário da Telefônica que telefonar para um celular da Telesp vai pagar 50 centavos por minuto. Os 4 milhões de celulares pré-pagos estão rindo à toa. Se livraram do aumento e pode usar seus aparelhos na modalidade pai de santo, ou seja, recebendo ligações. E para isso, nada mais que um bom humor do brasileiro para suportar esses aumentos. Pelo menos 2 grandes empresas já anunciaram a geração de 2.500 empregos como forma de participar do Fome Zero. A Nestlé e o Grupo Pão de Açúcar, que anunciaram doações em dinheiro para o programa, também participarão no projeto Primeiro Emprego, voltado para jovens das comunidades carentes. Segundo informações das assessorias das empresas, a Nestlé planeja contratar 2.000 agentes de segurança alimentar. E o Pão de Açúcar, mais 500 jovens. E aqui em Leme, o Poder Público vai contratar mais 111 funcionários. As vagas são para professor substituto e para funções operacionais na SAICIL. Os salários não são altos, mas mesmo assim, muita gente se candidatou. Terminou hoje o prazo para as inscrições no concurso da SAICIL e também da Secretaria Municipal de Educação para professor substituto. As provas acontecem no próximo dia 16 de fevereiro. A SAICIL oferece 50 vagas. Os empregos são para encanador, motorista, operador de máquinas, leiturista, pedreiro e tratorista, além de outras funções. Todas estas funções que lidam com máquinas devem ter carteira de habilitação. Até o meio da tarde de hoje, cerca de 750 candidatos já tinham se inscrito. Os salários para essas funções variam de R$ 296 a R$ 506. Nós vamos conversar agora um pouquinho com uma das candidatas que está aqui acabando de fazer a inscrição. Você se inscreveu para que cargo? Para leiturista. Você está desempregada ou está buscando um novo emprego? Não, eu estou desempregada e estou procurando um emprego. Quanto tempo você está sem emprego? Faz 3 meses. E o salário, o que você acha do salário oferecido? É razoável para quem está desempregado, é muito bom. Ok, boa sorte então. Obrigada.
Outro concurso que terminou as inscrições agora à tarde foi o de professor substituto na Secretaria Municipal de Ensino. Lá são 60 vagas e o salário oferecido inicial é de R$ 392,75. Outro concurso que também está com as inscrições abertas é o do INSS. Aliás, o prazo de inscrição foi prorrogado. O prazo de inscrição para analista e técnico previdenciário do INSS foi prorrogado para o dia 12. As inscrições podem ser feitas pela Caixa Econômica Federal ou pela internet. O concurso prevê 2.275 vagas para técnicos e 1.525 para analistas. Do total, 1.294 são para o estado de São Paulo. Os candidatos, os cargos de analista, com salário de R$ 1.011,47, devem ter formação superior. A taxa de inscrição é de R$ 40. Já para o cargo de técnico, é necessário ter ensino médio e pagar a taxa de R$ 25. O salário é de R$ 629,20. A prova está prevista para o dia 16 de março e o resultado sai dia 28 de março. Para mais informações, o edital está no site da Previdência Social. O endereço é www.previdenciasocial.gov.br. E o governo federal também vai abrir concurso oferecendo 5.000 vagas para a Polícia Federal. Desse total, 2.000 delas são para a área administrativa. E os candidatos têm que ter curso superior, a não ser para a função de técnico administrativo. O concurso é para ambos os sexos e não exige experiência anterior. São 1.760 vagas para técnico administrativo e 240 vagas para especialista administrativo. Também vão ser abertas vagas para agentes de polícia e escrivães, com salário de R$ 3.960. Há ainda 500 vagas para delegado, 500 para perito criminal e 300 para papiloscopista. Todas as funções com o salário mensal de R$ 7.563. O concurso ainda não tem data definida para as inscrições e para as provas. Você vai ver daqui a pouco como funciona uma terapia oriental que mistura acupuntura e massagem, o Jin Shin Jitsu. A gente volta já. Não saia daí. Se você é daqueles que se preocupa em estar sempre bem de saúde, então você é daqueles que valoriza os legumes e principalmente as hortaliças. Mas nesta época do ano, os supermercados estão sempre com os estoques baixos por causa das chuvas. Neste caso, a opção é ir até uma destas hortas em terrenos vazios, bem na região central da nossa cidade. Nossa reportagem foi conferir. Com o estresse do dia a dia, é importante ter uma alimentação balanceada e saudável para ter energia. Em busca de qualidade de vida, muitas pessoas preferem alimentos frescos e naturais, principalmente no verão. Um dos locais mais procurados são as hortas urbanas. Lá é possível acompanhar a procedência e os cuidados com as hortaliças e legumes. Enquanto que nos mercados o preço geralmente é mais alto e falta mercadoria nas bancas, nas hortas é possível escolher o que comprar. O preço médio das hortas em Leme é de 60 centavos um pé de alface. Olha, a vantagem eu acredito que seja por ser mais fresquinha, né? Colhida na hora. Então se torna mais fácil para a turma, né? Um dos motivos pelo aumento dos preços das hortaliças nos supermercados foi o estrago causado pelas chuvas nos últimos 40 dias. A chuva, ela diminui a produção devido à contaminação de muitos tipos de verduras e legumes por fungos. Quando há o calor, há o aumento desse número de fungos e isso atrapalha na produção. Mas os preços já estão caindo, principalmente nessa semana que já teve um pouco mais de
a chuva acalmou um pouco mais, os preços já estão baixando e no máximo em 10 dias, 12 dias, eles voltam ao mesmo preço antes das chuvas. Os cuidados para se ter uma horta como esta não são simples. As hortaliças são plantadas através de mudas para controlar o solo, esterco e calcário. E o mais importante, água 4 vezes ao dia. Além disso, periodicamente é preciso fazer rotação de cultura ou deixar a terra descansar. Mas é preciso ficar atento para os proprietários de hortas que utilizam agrotóxicos e pesticidas que podem fazer mal à saúde do consumidor. E tem um lado negativo que eu vejo, é com relação à questão dessas hortaliças poderem estar, né, não vou dizer que estejam, mas que possam estar contaminadas, às vezes com agrotóxicos. Na opinião do agrônomo, o ideal seria fazer um trabalho de conscientização para que os produtores usassem o mínimo de produtos químicos. A gente sabe que eles têm alguma preocupação com relação a isso aí. E às vezes eles até comentam, de dizerem que as hortas não usam veneno, que não faz nada. Mas eu acho que devia ser intensificado uma ação aí com relação a isso. E se caso, vamos dizer, numa emergência, caso aí ele vai perder a cultura ali, que ele obedecesse esses períodos de carência, né, que seriam o período em que o inseticida, o fungicida é usado e ele é degradado na natureza. Outro problema são os venenos que não são indicados para hortas e acabam sendo usados para isso. Certo? Que aí pode trazer algum tipo de problema para quem está consumindo esse produto. Às vezes esse problema não é tão imediatamente detectado, mas isso pode causar problemas, às vezes, de saúde para a população. Além de serem uma boa opção para o consumidor, também é uma alternativa para quem não consegue um emprego. O produtor pode vender tanto para a dona de casa, quanto para supermercados e restaurantes. Bom, as hortas urbanas, eu acho que ela é uma alternativa boa para esse pessoal, principalmente desempregados, agricultores que possam estar vindo para a cidade. É uma opção também para a limpeza desses terrenos, às vezes que ficam sujos, aí, às vezes com mato, criando, às vezes, animais peçonhentos que possam atingir a população ou os meus vizinhos ali, né? Mais um fim de semana de sol em todas as áreas do Sudeste. No norte do Rio de Janeiro e de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, o tempo permanece seco. Já nas outras áreas tem chuvas e trovoadas à tarde e à noite. Uma frente fria passa pelo mar do litoral de São Paulo, muito afastada da costa, e por isso não altera o tempo no estado. Confira a previsão do tempo para o final de semana. O sábado em Leme promete ser de sol com nebulosidade variável. É provável que ocorram algumas pancadas de chuva à tarde. No domingo também pode chover. A probabilidade é de 70%. A temperatura no final de semana pode variar entre 20 e 35 graus. Um levantamento feito por uma empresa especializada em pesquisas online revela que os internautas gastaram em média R$ 281 por compra em lojas virtuais. Há 3 anos a média era de R$ 40. De acordo com a pesquisa, 60% dos brasileiros com acesso à internet efetuaram compras de Natal pela web no ano passado. A pesquisa mostra também que os homens continuam sendo maioria dos consumidores virtuais. Você já ouviu falar do Jinshin-Jitsu? Criada há mais de 5.000 anos no Japão, essa terapia busca a harmonização do corpo, da mente e das atitudes do ser humano. Em Leme, uma terapeuta cultiva a técnica que mistura acupuntura e massagem. O Jinshin-Jitsu é uma técnica japonesa que surgiu há mais de 5.000 anos. Este japonês foi o homem que mais estudou e ajudou a desenvolver a terapia.
Neide trabalha com a técnica há 7 anos e continua fazendo cursos e se aperfeiçoando no ramo. Jinshin-jitsu é uma arte de harmonização do corpo através dos toques, né? Através dos toques no corpo, né? E na verdade ele vai ajudar a estar harmonizando a mente, o espírito, né? E a parte física, né? Segundo o Jinshin-jitsu, o lado esquerdo da pessoa está relacionado com a construção do corpo e da mente, e também com o passado. E o lado direito é a parte da limpeza e do presente. A técnica, na verdade, são os toques realmente nessas travas de energia, que as travas são 26 travas de energia. Travas por quê? Porque realmente esses pontos são travados quando a pessoa está em desarmonia. E o Jinshin vai trabalhar com 5 atitudes, nós chamamos, né? E as 5 atitudes que o homem vive está nos dedos, né? E as 5 atitudes são a atitude da preocupação, a atitude do medo, a atitude da raiva, a atitude da tristeza e a atitude do tentar, né? Segundo Neide, quem não consegue controlar essas atitudes pode trazer um desequilíbrio para o corpo, o que gera doenças. O Jinshin não usa doenças com esses nomes todos. O Jinshin, na verdade, vai trabalhar projetos na pessoa. Nós chamamos projetos porque são projetos que, a partir do nascimento da pessoa, você vai, na verdade, a vida vai trazendo, e você não conseguindo estar trabalhando isso, você, consequentemente, está desarmonizando todo o corpo, né? Essa técnica é indicada para todo tipo de desequilíbrio do organismo, desde uma dor de cabeça até doenças mais graves como o câncer e a AIDS. Mas, obviamente, a terapia não substitui ordens médicas. O Jinshin, na verdade, é para tudo, desde o bebê que ainda está na barriga da mãe até os 100 anos de idade, assim, continuado, né? Neide conheceu o Jinshin-jitsu em uma ocasião que precisou usar essa terapia. Quando meu filho nasceu, ele quebrou a clavícula no parto, e uma das professoras nossas na época, que é psicóloga, fisioterapeuta, já trabalhava com a técnica do Jinshin, e através de 2, 3 sessões que ela fez no meu filho ficou bom, colou o osso dele. Os médicos diziam que ia demorar muito tempo, e com 3 dias ele não chorava mais, ele já estava bom, e a partir disso eu me interessei pelo Jinshin, né? O tratamento é feito até a doença ou o estresse acabar, mas pode ser continuado. A sessão de 1 hora custa R$ 25. Em centros grandes, esse preço varia de R$ 60 a R$ 90. Elizabeth faz Jinshin-jitsu há 1 ano e não pretende parar. Muitas dores no corpo todo, principalmente coluna, e através do meu sobrinho que já vinha, eu conheci e gostei muito. Que diferenças você já sentiu depois que começou a fazer essa terapia? Ah, muita. Me sinto mais tranquila, perdi toda a ansiedade, tenho bastante equilíbrio emocional, estou de bem com a vida. No próximo final de semana vai acontecer em Leme o Congresso Técnico da Associação Pro Voleibol. O objetivo é promover uma reciclagem para os árbitros e mesários que devem participar do campeonato de 2003. Além disso, vão ser ministrados alguns cursos para os novos profissionais do ramo. A APV é uma entidade que tem mais de 50 cidades do estado filiadas. O congresso vai acontecer no prédio da Unifiam, das 9 da manhã às 6 da tarde. Após o evento, no domingo, todos os congressistas deverão participar de uma partida de vôlei. Esta é a primeira vez que acontece um evento como este em Leme. Você vai ver no próximo bloco o resumo da semana com os principais fatos registrados pelas lentes de nossas câmeras. Fique ligado, a gente volta já.
Segundo o Banco Central, os brasileiros mantêm cerca de 500 milhões de reais em moedas guardadas em cofrinhos, no bolso ou num canto qualquer da casa. O montante equivale a mais da metade das moedas de real, cunhadas desde 1994. Cada habitante mantém cerca de 20 moedas, em média, fora de circulação, emperrando o comércio e tornando crônica a falta de troco. Uma pesquisa do Banco Central revela, por exemplo, que 60% dos homens não gostam de usar moedas, percentual que cai para 50% no caso das mulheres. E agora você confere os principais fatos e assuntos apresentados aqui no Leme Notícias, no resumo da semana. E começamos a semana na segunda-feira falando do reinício das aulas nas escolas particulares. A criançada aí foi o fim da moleza para todo mundo e o pessoal das escolas particulares voltaram à ativa. Os professores falando das expectativas para esse ano e os alunos também aí agora tendo que voltar à rotina do dia a dia. O importante é ter responsabilidade e levar mais esse ano letivo avante, alcançando bons resultados. Também na segunda falamos sobre hanseníase. O governo do estado está desenvolvendo uma campanha de prevenção, de esclarecimento dessa doença, que antigamente era conhecida como lepra. Inclusive a nossa Santa Casa foi um local onde havia tratamento para essa doença no passado. É uma doença que hoje já tem 100% de cura, mas ainda continua sendo altamente contagiosa. As manchas elas aparecem na pele, em qualquer parte do corpo e tem como característica principal a falta de sensibilidade. Em Leme são registrados mais ou menos 5 casos a cada 10 mil habitantes. Também mostramos na segunda-feira o Congresso Técnico da Federação de Automobilismo de São Paulo, que aconteceu no sábado passado no Anfiteatro Municipal. Estiveram aqui, além de membros da Federação Paulista, também o diretor de provas da Fórmula 1, há 13 anos já comandando a Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Eles estiveram aqui passando orientações para o pessoal do interior paulista para que as provas tenham uma padronização, para que elas sigam os mesmos critérios técnicos. Vamos torcer para que essa comissão que foi criada para desenvolver o esporte, o automobilismo no interior, realmente dê bons frutos e traga bons resultados para o esporte do interior paulista. Também na terça-feira nós falamos sobre a operação conjunta, uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil com outras polícias de cidades próximas a Leme, que aqui, no caso da nossa cidade, resultou na prisão de um casal de traficantes que vendiam drogas. Também falamos na terça-feira sobre um curso oferecido pelo SEBRAE em parceria com o Sindicato dos Agricultores, voltado especificamente para o produtor rural. Diante das mudanças da economia, das novas tecnologias, é importante que o produtor rural mude o seu modo de administrar a propriedade. E o curso quer exatamente isso, dar para o produtor rural aquela visão realmente de que a agricultura é um negócio, é uma empresa e precisa ser administrada dessa forma. Então o curso está acontecendo, vai terminar agora amanhã, no sábado, e a ideia do SEBRAE e do sindicato é que outros cursos ainda sejam oferecidos. Falamos na terça-feira também sobre a reunião de planejamento que aconteceu ao longo de toda essa semana dos professores municipais. As aulas nas escolas municipais começam na próxima segunda-feira, dia 8. E durante essa semana, os professores estiveram aí recebendo orientação e palestras para que eles possam estar bem preparados para reiniciar as aulas e levar avante aí mais um ano letivo nas escolas municipais. Quarta-feira começamos o jornal falando sobre a previsão do Ministério do Planejamento de reajustar o salário mínimo em 17,5%, que vai levar aí ao valor de R$ 235. É um valor que ainda não agrada as centrais sindicais, mas já ajuda para os trabalhadores, especialmente porque são mais de 18 milhões de pessoas aí no Brasil que recebem salário mínimo só em termos de aposentadoria. O DIEESE fez um cálculo que para uma família manter-se com todas as suas despesas é preciso R$ 1.300.
Falamos também na quarta-feira sobre um ano ruim de vendas para os produtos eletroeletrônicos. As vendas vinham bem até novembro, mas em dezembro caíram bastante. Segundo as empresas, a Associação das Empresas Produtoras dos Eletroeletrônicos, a queda nas vendas se deve especialmente à questão eleitoral, né, ao problema econômico que gerou a questão eleitoral, a alta do dólar e principalmente um fator psicológico. Muita gente com medo de perder o emprego naquela virada de ano e acabou esfriando as vendas desses produtos. Também mostramos na quarta-feira uma matéria especial falando sobre aquariofilia, aquele hobby, né, que muita gente tem de cuidar do aquário, de criar os peixinhos e os detalhes que você pode ver aí, especialmente do aquário marinho, que é uma coisa que pouca gente conhece. A gente viu que é bastante trabalhoso manter um aquário marinho, mas o investimento vale a pena pela beleza que proporciona ao ambiente. E ontem, quinta-feira, nós falamos sobre a análise que a CETESB fez e divulgou nos últimos dias sobre os aterros sanitários das cidades paulistas. Fomos até Pirassununga, entrevistamos lá o diretor da CETESB regional e ele disse que Leme conseguiu a nota 6,2. Até 6 os aterros são considerados inadequados, portanto Leme aí se safou por pouco de ser considerado um aterro sanitário inadequado. Nós sabemos que a prefeitura adquiriu uma área contígua ao atual lixão, que vai ser vai ser aumentado o lixão naquela área. Vamos torcer para que essa área seja realmente bem utilizada e que na próxima análise nós possamos estar entre os melhores municípios aí que tem nota 10 no nosso estado nesse fator aí de aterro sanitário. Também mostramos ontem uma matéria falando sobre o famoso rabo de galo, com o aumento dos combustíveis, muita gente que tem carro a gasolina está misturando álcool no tanque. Às vezes até em 30%, 40% a mistura. E um mecânico foi entrevistado e nós vimos que isso traz muitos estragos para o carro, especialmente nas peças no comando de válvulas, né, que é uma peça bastante cara. Então a economia pode, na verdade, gerar um grande prejuízo. Falamos também ontem sobre o aumento das tarifas de telefone celular, que foi autorizado pela Anatel e que vai começar a vigorar a partir de amanhã. Mais um aumento aí que vai fazer com que realmente o IPC, que é um índice que registra a inflação, realmente vai ser alto agora no mês de fevereiro, segundo a previsão dos economistas. Em março, a tendência é diminuir a inflação. Vamos torcer para que isso aconteça. E hoje você viu uma matéria falando sobre as hortas, nessa crise toda das hortaliças. As hortas são uma opção de compra desse produto. Falamos também sobre o último dia das inscrições nos concursos públicos da SAICIL e da Secretaria de Educação e também uma matéria especial mostrando uma terapia oriental de certa forma nova, que é o Jin Shin Jitsu. Ligue para nós, dê as suas sugestões, faça suas críticas. O nosso telefone é o 554-3660. Nós queremos ouvi-los. E em tempos de valorização do ter, em detrimento do ser e de busca do belo, do prazer, de tanta correria, é preciso que a gente dê valor à sensibilidade, que a gente aprenda a enxergar além das aparências das pessoas no corre-corre do dia a dia. Então eu vou encerrar o resumo da semana hoje com uma frase do escritor francês Saint-Exupéry. Ele disse assim: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Um bom final de semana e até semana que vem. Obrigado, Evandro. Um excelente final de semana para você e até segunda. Boa noite, o Leme Notícias está começando e traz para você estes destaques. 2 roubos e apreensão de 7 espingardas cartucheiras marcaram o final de semana da polícia. Mais de 10 mil alunos voltaram hoje às escolas municipais.
Preço do álcool combustível assusta os proprietários de postos que não acreditam numa redução do preço. O IPVA em cota única começa a vencer esta semana. Quem não pagar vai ter multa de 20% e mais 1% por mês de atraso. Prefeitura começou a enviar hoje os carnês do IPTU. Contribuinte começa a pagar no dia 15 de março. E no estúdio, Fábio Leme traz todas as informações do esporte na cidade neste final de semana. Estas e outras informações você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Fique ligado porque a gente volta num instante. Mais de 10 mil alunos das escolas municipais voltaram hoje às aulas. Em meio à alegria do reencontro, teve também a tensão da primeira vez. Alunos da pré-escola e professores aprovados no último concurso público começaram hoje uma nova etapa na vida. Na escola Júlia Rodrigues Leme, os alunos da primeira à quarta série tiveram uma aula mais leve no primeiro dia. Depois da obrigação, todos participaram de uma sessão de relaxamento. Já no maternal e no jardim 1 e 2, alguns se enturmaram com facilidade. Outros, como Júlia, de 2 anos, estranharam o novo ambiente. Primeiro dia de se enturmar com o pessoal, chorou um pouquinho, mas acho que vai ficar. Você acha que ela vai se enturmar fácil? Eu acho. Vai sim. Não são só os novos alunos que estão impacientes no primeiro dia de aula. As professoras que começaram hoje também não escondem o nervosismo. Olha, está sendo meio emocionante, porque é uma série que eu nunca peguei maternal, 3 aninhos. E é muito bom saber que agora eu tenho meu emprego até quando eu me aposentar. Com o crescimento da demanda escolar, foi preciso um maior investimento na educação em Leme. As 34 escolas existentes no município já ficaram pequenas para mais de 10.200 alunos. Por isso, a Prefeitura está construindo mais 3 escolas. Esta, no Jardim Ariana, deve atender também a 3 bairros vizinhos. Bem, como a gente pode observar aqui no local, nós perdemos aí pelo menos 45 dias devido às intermitentes chuvas, mas já estamos em fase de cobrir. Cobrindo, resta o piso e os acabamentos finais. Nós vamos ter essa escola, que é do Jardim Ariana, bem como a do Jardim do Alto da Boa Vista, e uma no Caju. A escola Malak Albuquerque, na Barra Funda, vai ter mais 3 salas de aula: sanitários, cozinha, lavanderia e pátio coberto. Segundo a engenheira Maria Cristina Fiô, a execução da obra vai levar cerca de 120 dias. Outra escola que está sendo ampliada é a Alcides Câmer, no bairro Sumaré. Mais 2 classes e 2 banheiros devem ser construídos em cerca de 3 meses. Já o Centro Educacional Maria Mourão recebeu 3 salas de aula, uma secretaria nova e uma sala de uso múltiplo. E no Jardim São Joaquim está sendo construída uma das maiores escolas municipais. A obra está num ritmo dentro do cronograma, dentro da planilha, e eu espero que para o segundo semestre também seja entregue para os alunos da rede escolar do município. Segundo Paulo Felizati, com todo esse investimento na área da educação, Leme não vai mais precisar construir escolas durante pelo menos uma década. Dois roubos, um furto de veículo e um porte ilegal de armas marcaram o final de semana da polícia. Além disso, as ocorrências de brigas e lesões corporais chegaram a 8 no sábado e domingo, sempre envolvendo pessoas alcoolizadas e desentendimentos entre casais. Num dos casos, no Jardim Ariana, o ceramista José Luiz Ramalho, de 44 anos, discutiu e agrediu a companheira Maria de Fátima Soares, de 21 anos. Ele a ameaçou com um revólver calibre 32 e depois pediu para a vizinha guardar a arma em sua casa. Com medo, a vizinha Aparecida Barbosa resolveu chamar a polícia e entregar a arma.
Os policiais foram até a casa de José Luiz e encontraram mais 7 cartucheiras de diversos calibres e uma espingarda de pressão. Ele foi autuado por porte ilegal de arma e liberado em seguida. E ontem pela manhã, a polícia atendeu a 2 chamados de roubo na cidade. O primeiro foi às 5h20 da manhã, na transportadora Quick, que fica no Distrito Industrial do Jardim do Bosque. Segundo um funcionário, 2 indivíduos encapuzados, sendo um armado de revólver, levaram cerca de R$2.000 do caixa da empresa e fugiram numa moto. A polícia fez patrulhamento na região, mas não teve sucesso em localizar os suspeitos. O outro roubo aconteceu no centro da cidade, na casa do funcionário público Milton Arraes Vila, de 51 anos, que fica na rua João Pessoa. Por volta de 7h30 da manhã, Milton foi atender a porta e, quando abriu, foi surpreendido por 3 indivíduos encapuzados, sendo um armado com uma garrucha. O funcionário público foi preso em um dos quartos com um dos assaltantes, enquanto os outros carregavam vários aparelhos eletroeletrônicos no Corsa da vítima. Mas Milton conseguiu escapar, pulou o muro para a casa do vizinho e chamou a polícia. Mas os ladrões fugiram levando, além do carro, uma TV 34 polegadas, 2 videocassetes, 2 aparelhos de DVD, 3 amplificadores de som, vários relógios de pulso, joias, R$60 em dinheiro e um revólver calibre 32. A polícia não tem pista dos ladrões. A escola Augusto de Souza Sardinha, no bairro Taquari, também foi alvo dos ladrões no final de semana. A escola teve a porta de 4 salas arrombadas. Os ladrões levaram um computador com impressora, um aparelho de DVD, um aparelho de som, uma TV 29 polegadas, uma filmadora, 2 rádios gravadores, uma máquina fotográfica e um estabilizador. Outro veículo foi furtado ontem à noite nas proximidades do Clube 29. O Gol GTS ano 90, de Reginaldo da Silva, de 23 anos, estava estacionado no pátio da antiga estação da FEPASA. Quando ele saiu do clube, por volta de 3h30 da manhã, o carro já havia sido furtado. E é bom lembrar que o intenso movimento aos domingos à noite tem favorecido o furto de carros naquele local. Por isso, todo cuidado é pouco. O comerciante Genival de Oliveira, de 27 anos, foi preso por tráfico de entorpecentes no sábado à noite. A polícia chegou até ele a partir de denúncias feitas pelo lavrador Luiz Donizete Pinheiro, que estava sendo ameaçado pelo comerciante. Segundo o lavrador, ele escondia a droga num dos muros laterais do Bar do Máscara, na Vila Bancária. No local, a PM encontrou 3 gramas de cocaína. A Guarda Municipal fechou o bar porque não tinha alvará de funcionamento. Alerta aos donos de veículos: quem não pagou o IPVA em janeiro, seja a primeira parcela ou à vista com desconto, agora é obrigado a quitar o tributo integralmente e sem desconto. O prazo para pagar a segunda parcela venceu a partir de hoje, para quem tem carro com placas final 1. Amanhã devem pagar os donos de carros com placas final 2. Quem não pagar, arcará com multa de 20%, mais correção de 1% ao mês de atraso, além de estar sujeito à apreensão do carro. E quem não pagar IPVA e tiver o carro roubado vai ter dupla falta de sorte: a perda do carro e a obrigatoriedade de pagar o imposto. A Secretaria da Fazenda explica que, nesse caso, o dinheiro não é devolvido. Pela Lei 6.606 de 1989, o IPVA tem como fator gerador o primeiro dia do ano, não importando se o carro foi furtado. O dono do veículo só é dispensado do pagamento no ano seguinte. A boa notícia é que a Secretaria da Fazenda está propondo essa mudança. Um projeto de lei assegura o pagamento proporcional aos meses em que o contribuinte ficou com o veículo em caso de roubo ou furto. A ideia é que a Assembleia vote o projeto neste semestre. Caso aprovada, a lei começa a vigorar a partir de 2004. E quem tiver dúvidas pode conseguir mais informações pelo Disque IPVA. O número é o 0 operadora 11 3243 3977.
ou então no site da Secretaria da Fazenda, no seguinte endereço: www.fazenda.sp.gov.br. Você vai ver daqui a pouco, os carnês do IPTU já começam a ser distribuídos e vencem no dia 15 de março. A gente volta já. O levantamento das despesas de campanha feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que nas últimas eleições, cada voto custou ao país R$ 7,21. O cálculo é feito dividindo-se o total gasto nas campanhas, que foi de 830 milhões de reais, pelo número de eleitores, que atingiu 115 milhões. Os que mais gastaram foram os candidatos a deputado estadual, 208 milhões de reais, seguidos dos governadores, 195 milhões. As despesas dos candidatos a deputado federal somaram 195 milhões e a campanha para presidente custou 94 milhões de reais. A Secretaria Municipal da Fazenda começou hoje a distribuir os carnês de IPTU. São mais de 30 mil carnês. A Prefeitura de Leme vai dar desconto de 10% para os contribuintes que fizerem o pagamento à vista. Os carnês vão ser entregues pelos Correios. O vencimento da primeira parcela ou do valor integral do carnê pode ser pago no dia 15 de março. O secretário da Administração, o senhor Hernani Arraes, está agora do nosso lado e conversa mais sobre esse assunto. Senhor Hernani, caso a pessoa não receba o carnê até o dia 15, o que a pessoa deve fazer? Boa tarde. Bem, Ricardo, ele deve se dirigir à prefeitura, onde nós vamos ter um atendimento e um sistema de atendimento ao contribuinte, onde nós vamos localizá-lo. Poderá acontecer, mas todos os carnês deverão estar na prefeitura, ou aquele que não for entregue ou pelo correio houver algum problema, vão ser devolvidos e lá estará à disposição do contribuinte. E no caso de quem tem carnê de IPTU atrasado de exercícios anteriores, qual o procedimento, senhor Hernani? Bem, essa pessoa, esse contribuinte, deverá também procurar a prefeitura, porque o atraso no pagamento, somente a prefeitura que poderá atualizá-lo para que ele possa recolher. Então, basta ele dirigir-se à prefeitura, que também nós temos lá um atendimento para esses casos. O IPTU pode ser parcelado? O IPTU já é parcelado, Ricardo. Ele vai se iniciar agora, dia 15 de março, a primeira parcela, e ele é dividido em 10 prestações. Então, até o final desse exercício, ele poderá ser pago. Evidentemente, aquele que quiser quitar tudo de uma vez só, numa parcela única, ele poderá fazê-lo agora, dia 15 de março, onde ele vai ter um desconto de 10%. O IPTU, ele pode ser pago aonde? Bem, este ano nós vamos modificar um pouco o nosso recebimento. Ele poderá ser pago na prefeitura, sem nenhum ônus, quer dizer, sem nenhum gasto para o contribuinte. O contribuinte vai à prefeitura, nós vamos ter lá vários locais para que ele possa ser recolhido, e então o contribuinte não gasta nada, não paga nada. A prefeitura vai fazer pelo seu próprio ônus. Evidentemente, se ele procurar a rede bancária, ele vai ter que arcar com uma despesa, porque o banco cobra uma despesa para receber o IPTU. A prefeitura já recadastrou a metragem das casas do município? 55% da área que cobre o IPTU nós já recadastramos. Na verdade, falta mais aqui bem pouco, mais o centro da cidade, que ainda não recadastramos todinha. Mas dentro de mais 30 ou 40 dias está tudo terminado e nós vamos lançar aquilo que for complementar. No que o dinheiro do IPTU vai ser aplicado? Bem, o dinheiro do IPTU é uma arrecadação própria e tem vários destinos, né? Todo mundo sabe que a prefeitura
arrecadou, quer dizer, lançou o exercício passado em uma média de 6 milhões e 900 mil reais. Evidentemente que não se recebe tudo. Está lançado para esse exercício 9 milhões e 600 mil reais. Nós pretendemos fazer uma boa arrecadação e com esse dinheiro, Ricardo, é que a prefeitura vai se sustentar durante esses últimos 10 meses desse exercício. Ela aplica em tudo que é na sua manutenção, que necessária, nas folhas de pagamento, que também são inevitáveis. E olha, ainda não dá, nós precisamos lançar mão das transferências do governo do Estado e da União. Tá ok, muito obrigado. Para esclarecer outras dúvidas, você pode ligar no telefone 3571-4000 ou vir até aqui, no prédio da Secretaria da Fazenda, na rua Antônio Mourão, número 51, no centro, do meio-dia até às 5 da tarde. A expectativa da administração municipal é que entre 20% a 30% dos contribuintes recolham o imposto à vista, o que deve gerar 3 milhões de reais aos cofres públicos. A projeção de arrecadação total com o IPTU neste ano é de 9 milhões de reais. No ano passado, a Prefeitura arrecadou quase 7 milhões de reais. Para 2003, estão isentos da cobrança os imóveis urbanos cujos terrenos tenham até 125 metros quadrados e a construção não exceda os 40 metros quadrados. O imóvel deve ser também a única propriedade do contribuinte. O tempo ainda não muda na região sudeste, com sol forte e muito calor. A umidade aumenta, mas no centro-norte de Minas e Rio de Janeiro, o tempo continua seco. Nas outras áreas, ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. A terça-feira vai ser ensolarada, com nuvens esparsas e trovoadas isoladas. A probabilidade de chuva é de 61%, mas o volume pluviométrico estimado é de apenas 1 milímetro. A umidade relativa do ar fica em torno de 84%. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Os donos de carros a álcool se assustaram com o aumento do combustível, que beirou os 30% na semana passada. Mas o presidente Lula convocou os usineiros para que fossem a Brasília e lhes passou um sermão. Resultado: os empresários da cana se comprometeram a antecipar a colheita, aumentar a oferta do álcool no mercado e baixar o preço do litro. Mas os donos de postos não estão muito otimistas. Os representantes das distribuidoras afirmaram que o preço do litro do álcool não vai baixar tão cedo. É que o litro do álcool foi comprado em janeiro por 90 centavos. E após essas compras, os usineiros aumentaram o litro para R$1. Em Leme, nos postos de gasolina, as vendas continuam no mesmo ritmo, apesar do aumento. Neste posto, no centro da cidade, por exemplo, o preço do combustível já esteve a R$1,27 e agora é vendido a R$1,47. Este outro posto preferiu não elevar muito o preço. O álcool é vendido a R$1,45. Mas nesse estabelecimento que fica na beira da pista, o álcool está mais barato, R$1,35. Os usineiros prometeram ao presidente Lula que vão trazer mais combustível para a região sul e sudeste, pelo menos 800 milhões de litros. Com isso, alguns proprietários de posto acreditam numa possível redução de preços. Outros acham que isso não deve acontecer. É o que a gente espera, né? Mas só que até o presente momento não teve nenhuma alteração para melhora, né? Para baixo para que o preço do álcool baixasse, né? Para o preço final, né? Consumidor. Sinceramente não. O que eu acredito que vai haver uma redução pequena agora nesses próximos meses, mas que depois que o negócio engrenar mesmo, que a safra começar a dar produção, o preço vai subir. E bastante, porque o Japão mesmo vai comprar 1 bilhão de litros de álcool aqui da região de Ribeirão Preto, aqui do Brasil. E sendo assim, com certeza os usineiros vão querer vender lá para fora
e não deixar aqui dentro só para manter o compromisso com o Lula. Isso eu tenho certeza quase que absoluta. O eleitor que deixou de votar e não justificou a ausência nas 3 últimas eleições consecutivas pode ter o título cancelado se não regularizar a situação no cartório eleitoral até o dia 8 de maio. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu, no dia 18, a relação com o nome e o número de inscrição dos eleitores faltosos. A partir de 10 de março, as listas já estarão nos cartórios para consulta dos eleitores. Essa regra não se aplica para os eleitores que têm menos de 18 anos, os maiores de 70 anos ou analfabetos. E agora pausa para o intervalo. Na sequência, você vai saber todas as informações do esporte na cidade com Fábio Leme. Fique ligado, a gente volta num instante. Na última sexta-feira, a diretoria do Lemense esteve reunida e definiu o retorno aos treinos na próxima segunda-feira, dia 17. Do time do ano passado, o goleiro Juninho foi emprestado ao Rio Claro. E os jogadores Eduardo, Júnior Barbosa e Luiz Cláudio foram emprestados ao Taquaritinga. Já o meio-campista Marcinho, um dos destaques do ano passado, foi para a União São João de Araras. O novo técnico já está definido. Paulo Sérgio, que dirigiu a equipe nas primeiras 5 rodadas do ano passado, retorna ao Lemense. E neste ano, Vando de Melo vai administrar sozinho a equipe, sem o apoio do catarinense Marcos. O campeonato ainda não tem data definida pela federação para começar, mas a previsão é que em março a bola já esteja rolando na B1 do Paulista. E com vocês, Fábio Leme, trazendo outras informações do esporte. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bispo, tudo bem? É uma enrolação esse negócio da federação aí? É, uma enrolação. Acho que eles lembraram agora. E as B lá embaixo, como é que faz? Não começou? Vai começar? Eles começam pelo alfabeto. É. A, B. Ainda bem que é B, né? Então, na hora de começar a C, vai começar no segundo semestre. Bem, falando ainda do Lemense, o Lemense ele tem essa apresentação agora dia 17, que eu estive conversando com o pessoal lá. 70% da equipe vai se apresentar agora, nessa segunda-feira. E se realmente o Vando der uma estrutura boa até aqui para Paulo Sérgio... Boa que você diz? Também. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, pode ter certeza. Porque como técnico, como profissional, ele já mostrou a sua capacidade. E esses jogadores aí que foram emprestados, eu acredito que até um prêmio para eles. São jogadores que se destacaram e poderão aí dar sequência na carreira aí com equipes um pouco mais, um nível mais estruturado, vamos assim dizer. São equipes aí disputando outras séries, né? E no caso do Marcinho aí para o União São João, realmente uma boa para o menino. Vamos esperar que eles correspondam, né? Não só o Marcinho, mas também o Juninho, ele todos eles, né? muito dedicado, sempre foi até um tempo atrás, foi até aluno meu. Eu conheço muito bem a sua característica agora como profissional, realmente ele é um rapaz assim que vai se dedicar muito bem ao esporte. E vamos falar sobre esporte aqui sobre Leme, e vamos começar pelo torneio verão no Clube de Campo Empírio de futebol. A garotada andou jogando, andou participando de vários jogos aí, e tivemos na categoria infantil o Fluminense vencendo o Madureira por 8-2, o Botafogo perdeu para o Bangu por 5-4, e na categoria Mirim o Internacional venceu o Cruzeiro por 9-6. O Vitória foi derrotado pelo Atlético 8-6, e na categoria pré-mirim, que é a categoria até 12 anos, que muita criançada, a cada dia novas inscrições, tá crescendo esse campeonato. O Santa Cruz venceu o Náutico por 6-3 e o Sport venceu o América por 5-2. Os jogos estão sendo realizados na terça, na sexta e no sábado. Provavelmente ainda vai ter que passar para mais um dia do número de equipes que está crescendo a cada dia. Bom, ainda falando do clube, estão abertas as inscrições dos torneios de futsal, que vão até o dia 15/2, para serem reiniciados a partir do dia 15, já com os jogos. O tênis
lá do Clube de Campo Empírio, vai realizar um torneio de duplas à fantasia. Esse torneio de duplas à fantasia será na categoria adulto masculino, feminino e júnior. Essa categoria aqui de campeonato duplas de fantasia, Bispo, ela é interessante. Você vai jogar com um parceiro e esse parceiro vai ter que jogar com fantasia. Tanto você como ele vão entrar dentro da quadra de tênis com uma fantasia. Isso em função do carnaval? Com certeza. Ele sempre é realizado antes do carnaval. Então vai ser muito interessante. E ainda dos jogos de tênis, o ranking do clube está sendo realizado a partir dessa semana. E os interessados que queiram fazer contatar com o seu número acima para fazer o desafio, devem entrar em contato com o profissional de tênis do clube de campo, que é o Wilson. Ok? E nesse final de semana nós tivemos lá na Unifiam o Congresso Técnico de Árbitros, Mesários e Bandeirinhas da APV. A APV é uma síntese do que é uma APV. A APV é uma associação pro voleibol que reúne cerca de 51 cidades de todo o estado de São Paulo e 4 cidades de outros estados. Ela é considerada a associação no esporte voleibol a maior da América Latina. E ela é muito almejada pela Federação Paulista. Mas os desentendimentos que há entre a federação e a associação não deixam chegar a um acordo final. Mas esse congresso que foi realizado aqui em Leme tem um grande ênfase na realização, pois foi a primeira vez que foi realizado aqui em Leme. A Unifiam cedeu suas instalações, foram cerca de 150 pessoas participando desse curso, que ele teve o intuito de orientar os novos árbitros e reciclar os árbitros que já estão na ativa, assim com que os árbitros tenham um patamar e uma linha única para dirigir todos os jogos de voleibol do estado de São Paulo. Realmente é grande, são mais de 25 anos que essa liga existe, essa associação, e tem assim um grande reconhecimento dentro do Brasil. No Enduro Fim, Capelo conquista o 2º lugar. Já deu para crescer um pouquinho. Já foi o 3º na semana passada. Essa semana ele treinou, fiquei sabendo que ele treinou fisicamente, se preparou, conquistou um 2º lugar, ficando 9 segundos atrás do primeiro. A segunda etapa do Campeonato Paulista do Rally Point foi realizada na cidade de Bonfim Paulista, próximo ali a Ribeirão Preto. Teve mais de 170 pilotos e o Fernando Capelo conquistou o 2º lugar, passando a liderança da categoria 4 tempos, na qual ele corre motos importadas. Agora ele está tentando uma melhor classificação num próximo campeonato, que será agora nesse final de semana, no Enduro das Montanhas, ali na cidade de Olambra. É uma cidade que sempre proporcionou grandes eventos nessa área de Enduro Fim. E passando agora para a Liga Lemense, nós temos então a presença do nosso colega aqui, Tuzinho, que vai falar sobre a Liga Lemense, que agora é o novo presidente. Mas antes que ele passe para nós, viu, Tuzinho, nós vamos falar ainda também, nós precisamos falar um pouquinho da seleção brasileira de Kung Fu. A seleção brasileira de Kung Fu teve presente aqui em Leme, treinando esse final de semana. Foram atletas do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, do Brasil todo. Ela foi supervisionada pelo profissional de Kung Fu, João Ferreira, aquele amigo nosso que também conhece ele. Já sabe quem. Joãozinho é o grande campeão. Joãozinho é gente fina. E ele teve esse final de semana fazendo um preparativo, pois foi o início das competições de Kung Fu aqui no Brasil. Ela está visando... Estamos acompanhando imagens. Eles vão se apresentar agora, a próxima semana, também em São Carlos. E essa preparação que eles estão realizando é para o Mundial, que vai ser realizado na China. Provavelmente a equipe brasileira volte aqui em nossa cidade fazer os treinamentos novamente. Ok? Muito bem. E agora passamos então para o nosso presidente da Liga, Ariovaldo Tavanielli Júnior. É isso aí. Okay? 2-1. 2-1. Você vê que difícil. O que aconteceu lá, Tuzinho? Não, a Liga Lemense de Futebol, Bispo, é composta
se for de 3 equipes no momento, que são as equipes filiadas, e só elas têm direito a voto. Então, ficou nesses dois. É até uma coisa, se for ver, absurda, porque uma cidade de 85 mil habitantes, pelo menos umas 100 equipes amadoras na cidade, 3 filiadas à Liga. Isso Por que é uma que coisa. essas equipes não se filiam? Eu acho que faltou um pouco de empenho das outras administrações anteriores. E esse é o ponto que eu vou, principalmente, vou correr atrás. Essas equipes filiadas à Liga, elas contribuem mensalmente aí com alguma coisa para que o esporte cresça no amador, né? Não tenha dúvida. E no outro campeonato passado foram mais de 17 equipes inscritas e participando do campeonato. Então, e inclusive, esse ano... nós já tivemos uma reunião de diretoria, assim a princípio, só para esboçar alguma coisa. E um dos pontos que nós formamos é esse. Nós vamos abrir agora a segunda divisão, inscrições para a segunda divisão, que é livre, é liberado, porque são 2 divisões, né? E nós vamos na reunião com as equipes, com o time, porque vai subir 2, desce 2, sobe 2. Simples, né? O jeito de formar o campeonato. E essas equipes que subirão só vão poder participar o ano que vem se elas se filiarem à Liga. Então nós vamos mudar a coisa. Porque é uma vergonha, uma Liga Lemense de futebol, acho que deve ter hoje, acredito eu, uma média de umas 100 equipes de amadoras. Tem até mais de 100. Então. E a Liga dá estrutura para essas equipes aí ou só para essas 3 filiadas? Tem dado estrutura mesmo não sendo associados? Não, né? Bispo, vou falar a verdade, eu estou por fora disso. Mas eu vou em cima delas trabalharem para daí a Liga dar um suporte para eles. Isso realmente. Entendeu? Vai e vem. Vocês entram para a gente poder fornecer alguma coisa para vocês. Inclusive é uma das pautas que vocês que está dando abordado, não tenha dúvida. Da Liga, que é aumentar o número de equipes, estruturar ainda mais os campeonatos, ao qual ela vai organizar, proporcionar eventos, que isso aí você deve comentar também. Que eventos é esse? Porque nós temos com a gente uma sociedade com o bingo. O bingo repassa para a gente uma certa verba, certo? Mas se você for ver fazer os campeonatos, os custos que tem e depois ajudar as equipes que vão se filiar, nós vamos precisar dessa verba, não vai dar. Então nós temos que correr atrás do quê? Ou de patrocinadores, que é isso que eu também vou fazer quando eu começar os campeonatos, e eventos musicais. Hoje eu já estive no Sapezal, eu falei com os proprietários de lá, já estive com Anjo e Daniel. Nós estamos marcando uma data para fazer um evento Anjo e Daniel lá no Sapezal. Para arrecadar dinheiro. Para arrecadar dinheiro, eles acharam excelente. Estou vendo também com o Ferrete junto para a gente fazer uma festa junina. Vai ser a primeira festa junina também da Liga Lemense de Futebol. Só não fiz o carnaval porque está muito em cima da hora. Senão nós íamos conseguir tentar fazer o carnaval também, o primeiro carnaval da Liga Lemense de Futebol. Quer dizer, nós vamos tentar inovar, correr atrás. Porque hoje, tudo, qualquer ramo, se a gente não inovar, a gente não vai conseguir nada. Não vai esperar cair do céu que não vai cair. Então nós temos que correr atrás, ir atrás das coisas. E aí essas equipes precisam entender qual é o objetivo, lógico. Né? Qual a intenção da nova direção aí? E eu vou chamar equipe por equipe, inclusive essas que não disputaram o campeonato ano passado, que disputam torneio em vários outros lugares, na Santa Lucinha, lá no Novo Horizonte, no Ibicatu. São várias equipes. São várias equipes da região que eu vou tentar trazer para participar também do Campeonato Amador da Liga Lemense. E fala uma coisa, mas assim... Por cima, assim, nós agora também, a Liga também, eu ouvi você falando que vai trabalhar a parte de base. Não tenho dúvida. A Liga parece que se inscreveu em algumas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 Campeonato Paulista Amador. Que vai participar também. Vai participar. Ela está inscrita e vai participar. Nunca participou. Então nós vamos começar agora a mudar a cara da Liga Lemense. Não que ela não tinha cara, não que o pessoal que saiu não tinha condições. Mexer um pouco mais. Vai mexer um pouquinho mais, é um outro pessoal que está entrando diferente, um pessoal ligado ao esporte. Nós temos o próprio Fábio que está na direção com a gente, nós temos o Pereira que jogou no Lemense. Correto. Nós temos o Marcão Monteiro que participa aí, futebol salão. Nós temos o Murilo Fiore, filho do Cláudio Fiore, que também é professor do Pereira, né? Então, o Pereira, que eu já citei. Então é um pessoal ligado mais com o esporte, com o futebol. Então eu acho que vai dar um dinamismo melhor, vai dar, eu acho
acho que vai dar um suporte forte para a Liga Grêmio de Futebol. Tozinho, muito obrigado pela sua presença. Estamos aí, precisando da gente, estamos aí. Apenas para encerrar, a Secretaria de Esportes já voltou o secretário, é isso? Apenas para confirmar. Isso, o Sr. Carlos hoje... Carlos Diniz voltou. E é o titular da paz. É o titular da paz novamente. Então, tá nós ficamos contentes. Voltou ao trabalho, com certeza. Ficamos contentes porque o Sr. Carlos que me levou para a Secretaria de Esportes, então a gente fica contente. Muito bem, obrigado, boa noite. Boa noite. E o Leme Notícias termina aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Boa noite. O Leme Notícias traz para você os seguintes destaques. Lixeiros ganham uniformes e vão trabalhar com mais segurança. Novo aterro sanitário da cidade começa a ser preparado, aliviando o antigo lixão que já estava saturado. Asfaltamento da estrada Leme-Ajabi já começou e deve ficar pronto até julho. Obras na adutora da SAICIL continuam e trazem desabastecimento para a zona sul da cidade. E no estúdio, o vereador Beto Facioli comenta a sessão da Câmara de ontem e traz para você todas as decisões do Legislativo Municipal. Terça-feira, 11 de fevereiro, o Leme Notícias vai a um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Os lixeiros da cidade finalmente receberam uniformes para executar o seu serviço. Em dezembro passado, o Leme Notícias denunciou as más condições de trabalho dos coletores de lixo, que por não terem uniformes, chegavam a ser confundidos com marginais. Os coletores de lixo vivem com as roupas de trabalhar sujas, o que muitas vezes gera o preconceito por parte de terceiros. Alguns já foram até confundidos com mau elementos por causa da aparência. Outro problema é a falta do uso das luvas. Os acidentes que acontecem principalmente por causa de cacos de vidro pode até afastá-los do trabalho. Por causa desses problemas, a Prefeitura Municipal começou a distribuir hoje uniformes para os coletores de lixo e garis. Além da roupa, os funcionários também vão receber luvas especiais que seguram melhor o lixo. A gente estava preocupado com o que vinha ocorrendo dentro da cidade, com os garis, com os varredores, né, de rua, porque eles pegam na parte da madrugada e estava sem uniforme, sem demonstrar que eles são os varredores. E mais fácil para a pessoa ver quem é que está varrendo para o trânsito, enxergar melhor o uniforme que foi dado. Cada coletor de lixo deve receber 2 bermudas e 2 camisetas, além de um par de luvas. E os varredores de lixo também, os varredores de rua também nós vamos dar uniforme, porque vai ficar melhor, fica melhor para a pessoa que está no trânsito enxergar quem que é quem. E também, já como ocorreu dentro da cidade, a pessoa vindo ao trabalho 3 horas da manhã, que é o horário que eles pegam para varrer, e ocorreu da pessoa não ser identificado, né? E lógico que ninguém tem bola de cristal para enxergar, e a polícia foi dado uma vistoria nele, depois até que se identificou. E ele... Os coletores já começaram a trabalhar com o uniforme da Prefeitura. Agora, os lixeiros vão poder trabalhar com mais dignidade e sem sofrer discriminação e preconceitos.
O Gol GTS ano 90 de Reginaldo da Silva, de 23 anos, que foi furtado na madrugada desta segunda-feira no pátio da antiga estação da FEPASA, foi localizado de manhã na Fazenda São Rafael, no meio do canavial. O carro estava sem rodas, bancos, som e outras peças, mas o motor não foi levado pelos ladrões. Ontem à noite, um incêndio numa casa abandonada do Jardim Vanessa chamou a atenção dos moradores. A polícia e o corpo de bombeiros foram chamados e conseguiram controlar as chamas. Segundo informações da PM, a casa estava desabitada há algum tempo e no seu interior haviam sacos de estopa que foram incendiados, o que acabou destruindo toda a casa. Moradores da redondeza não souberam explicar como começou o incêndio. E no trânsito, a polícia registrou 4 acidentes, sendo 2 com vítimas e envolvendo ciclistas. Num dos casos, o estudante Wellington Rodrigues da Silva, de 18 anos, perdeu o freio da bicicleta e bateu na viatura da Polícia Militar. O Vectra da PM ficou danificado na porta traseira e na lateral esquerda. O ciclista foi socorrido pelos próprios policiais ao pronto-socorro da Santa Casa. Outro acidente envolvendo bicicleta aconteceu por volta de 10h30 da noite, no cruzamento da rua Adelino Gomes Caetano com a rua José Manuel de Arruda Oliveira. O ciclista José Andrade, de 23 anos, não respeitou a placa de pare e invadiu a preferencial. Com isso, foi colhido pelo Palio, dirigido pela estudante Priscila Moraes, de 19 anos. O carro teve o para-brisa quebrado com o choque. O ciclista foi socorrido pela ambulância e permaneceu internado em observação. Na semana passada, exibimos uma matéria falando sobre a avaliação feita pela CETESB do aterro sanitário de Leme. Por pouco, o lixão não foi considerado insatisfatório. E hoje a nossa reportagem foi acompanhar o início das obras no novo espaço destinado ao depósito de lixo da cidade. E ainda constatou o início do asfaltamento da estrada vicinal Leme-Ajapi. Confira. O lixão municipal recebe cerca de 80 toneladas por dia de lixo. Com o tempo, o espaço se tornou insuficiente e hoje o aterro está praticamente saturado. Por isso, a Prefeitura Municipal está fazendo mais um aterro sanitário ao lado do lixão atual para resolver o problema. Nós estamos recuperando o lixo, o aterro sanitário, né? Tentando fazer do melhor possível. E nós estamos fazendo uma vala, onde aproveitando essa vala, fazendo o sistema de camada de lixo no antigo lixo. Estamos recuperando o antigo lixo. Além do novo espaço para aterrar o lixo, as obras de asfaltamento da estrada que liga Leme a Ajapi já começaram. Há 8 dias, a empresa contratada está trabalhando junto com a Prefeitura Municipal. O asfalto vai começar na ponte da Fazenda Santa Inácia, que é divisa de município, e vai até próximo ao cemitério. No total, são 9 quilômetros de estrada. A estrada, ela não tem acostamento, né? É uma plataforma de 7 metros. As dificuldades, fora o período de chuva, que nós passamos aí de novembro até dezembro, tentando adiantar alguma coisa, não tivemos muito êxito. E a dificuldade maior hoje é conviver, quer dizer, fora a chuva, é conviver com o tráfego local, né? Segundo o engenheiro, a construtora vai fazer o possível para não impedir o trânsito no local. Nesse período a gente vai ter interdições localizadas, né? Vamos ter, hoje nós estamos trabalhando em praticamente 1,5 km. Nesse trecho vai estar um pouco comprometido, mas a gente não vai ter em nenhum momento um bloqueio total da pista. A gente vai procurar evitar isso para não ter nenhum dano, prejudicar nem a população e os usuários da pista, né? O prazo no contrato para a conclusão da obra é de 180 dias. A gente deu início no final de novembro, e com pouca evolução do serviço. Lógico que esse tempo não contaria
né, devido à impossibilidade de trabalho. Mas eu creio que dentro de janeiro a 6 meses até julho a gente conclui a entrega à obra. Já o asfaltamento do segundo trecho, que liga a Japi a Rio Claro, não tem previsão para ser feito. É que ainda não foi definida nenhuma empresa para realizar a obra. Da divisa até a Japi depende também aí de uma liberação de entrar nesse talvez no ano 2003 como é um compromisso também do governo para as prefeituras locais. Eu acho que isso depende agora da prefeitura, um trabalho junto ao governo para ter essa liberação e depois uma concorrência pública para a execução desse segundo trecho, né? Quem vai para Rio Claro pela via Anhanguera anda 40 quilômetros e paga 2 pedágios. Já pela Estrada Nova, a distância diminui para 22 quilômetros e tem apenas um pedágio. Mesmo com a pressão sobre os custos em função do dólar, a indústria e o varejo garantem que não há espaço para aumentos em consequência do achatamento da renda dos consumidores. É o que garantiu hoje o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Carlos de Oliveira. Embora os números de janeiro não estejam fechados, ele afirma que os dados de vendas vão ser negativos na comparação com janeiro do ano passado. Segundo ele, em janeiro houve apenas aumentos localizados ou sazonais, como os da cerveja, que sempre registra alta de preço no verão. Mas nos demais itens, o varejo manteve e até mesmo reduziu preços, como no caso do pão e do macarrão, afetados diretamente pela variação do dólar. Como a moeda norte-americana chegou a cair, o varejo conseguiu negociar preços mais baixos com os fornecedores. Vamos torcer para que esta previsão se concretize. O nosso bolso agradece. E você vai ver daqui a pouco, a adutora da Saicil continua em obras. O trabalho prejudicou o abastecimento da região sul da cidade. O Leme Notícias volta num instante. Não saia daí. Hoje, durante todo o dia, os funcionários da Saicil voltaram a trabalhar na adutora, que foi rompida no último dia 21 de janeiro, com as chuvas que atingiram a cidade. O objetivo foi substituir a tubulação emergencial e iniciar os trabalhos de estaqueamento para a fixação da treliça metálica que vai dar sustentação à adutora. Obras na adutora comprometeram o abastecimento nos reservatórios do Santa Maria e do São Joaquim. Mas até amanhã cedo o abastecimento vai estar completamente restabelecido. O superintendente da Saicil está aqui conosco e conversa agora sobre essas obras na adutora. Doutor Marcelo, o que exatamente foi feito hoje lá na adutora da Água Espraiada? Bem, hoje nós estamos substituindo a tubulação que foi colocada no dia da emergência, que houve o rompimento. Está sendo colocado hoje toda a tubulação definitiva e iniciamos o estaqueamento, certo, em concreto, que será substituída aquela estrutura de madeira pela estrutura definitiva em treliças de aço, razão pela qual, certo, o abastecimento fica prejudicado na região do Capitólio e Santa Maria. E queremos informar também a população que está à disposição desde as 6 horas da manhã, 6 carros-pipas, que todo o cidadão que solicitar o abastecimento nós estamos fazendo através de carro-pipa. Essas obras de hoje, elas concluem de vez a adutora ou ainda tem coisa para ser feita? Não, nós já estamos fazendo hoje a substituição de toda a tubulação, como eu já disse, e já fazendo a estrutura definitiva de sustentação, a fundação em concreto e toda a parte de treliça de aço que será substituída posteriormente, assim que tiver a fundação pronta. Toda aquela estrutura de madeira será retirada. Mas nesse caso não vai haver corte do abastecimento? Ou ainda precisa ser cortada a água aí para isso? Não, a partir do momento que essa montagem terminar até o final da tarde,
na substituição da estrutura de madeira para a estrutura metálica, não haverá interrupção no abastecimento da cidade. O senhor tem estimativa de quanto mais ou menos ficou o custo total desse prejuízo para a SAICIL que a chuva trouxe? Nós não apuramos isso ainda, porque depende, são muitas coisas que tem que ser feitas, mas o mais importante, certo, é a tranquilidade da família lemense, principalmente essas que são abastecidas por essa região, que não tem valor financeiro que suplante, certo, o drama da falta d'água. Então, o valor depois, posteriormente, eu gostaria de passar, certo, com muita precisão para que não cometamos nenhum erro em termos numéricos. Ok, obrigado, doutor Marcelo. Evandro Denzin, para o Leme Notícias. O ar seco começa a enfraquecer, mas ainda deixa o dia ensolarado e seco no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e no centro de Minas Gerais, sem previsão de chuva. As outras áreas têm pancadas a partir da tarde e o sol predomina em toda a região. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. O dia vai ser ensolarado na cidade, com temperatura em elevação e nuvens esparsas. Podem ocorrer trovoadas isoladas. A probabilidade de chuva é de 50%, mas o índice pluviométrico estimado é bem reduzido, apenas 2 milímetros. A temperatura vai variar entre 21 e 32 graus. O horário brasileiro de verão termina à meia-noite deste sábado, dia 15. Os relógios devem ser atrasados em 1 hora. Este ano o período durou 105 dias, mais curto que no ano passado, que teve 126 dias, e que o de 2001, que foi de 132 dias. Em 2000, o horário de verão se prolongou por quase 5 meses, 147 dias. O horário de verão possibilitou para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste uma redução de cerca de 4% da carga de energia no horário de pico. Ninguém gosta de ficar doente. A enfermidade nunca é bem-vinda. Mas como a doença e a dor são uma contingência do ser humano, mais dia, menos dia, todos nós acabamos nos tornando enfermos. Hoje é o Dia do Enfermo. Embora não exista nada a comemorar, a data serve para valorizar a saúde e nos lembrar da importância de apoiar com carinho e encorajamento quem está doente. Para marcar a data, a Santa Casa realizou hoje à tarde uma missa na capela do hospital. Marta Zanóbia é a presidente do Grupos de Voluntário da Santa Casa e teve a iniciativa de lembrar a data. A ideia foi levar aos doentes e enfermos um pouco de oração e fé. Eu acredito muito. A gente faz visita todos os dias nos enfermos, todos os dias nos quartos, a gente conversa e a gente percebe que aquele paciente, aquele que tem aquela fé, aquele amor, aquela esperança, é aquele que mais fácil ele sai daqui, mais fácil ele consegue a cura. A missa foi celebrada pela irmã Rosa, com a participação dos voluntários do hospital. Um trabalho feito com amor e dedicação. É um dos maiores fatores para ele estar enfrentando as dificuldades, para ele estar enfrentando a dor e para ter forças, precisa ter fé nessa hora, precisa. Pode, nós podemos até dizer isso, que a gente está na lista de medicamentos, porque realmente nós largamos nossas casas, largamos nossos lares para estar aqui doando, ajudando, colaborando com o que precisa, com os que estão necessitando e dando um carinho. Porque um carinho nessas horas, uma palavra de conforto vai ser muito importante para todos eles. Muita gente, quando fica doente e internado, culpa Deus pelo problema. O que dizer para essas pessoas, irmã? Que eles não sintam que Deus o abandonaram, mas que Ele está presente na sua vida. Ele continua presente, como nos momentos de alegria, também nos momentos de tristeza, de doença ou no sofrimento. Deus continua presente conosco. Ele nunca nos abandonará. Muitas vezes somos nós que não damos espaço para Ele agir na nossa vida. E quando percebemos, é quando estamos na doença e achamos que Deus nos abandonou. Mas Ele continua caminhando conosco a nossa vida. A fé
ainda tem que estar sempre forte nesses momentos, irmã? Sim, porque através da fé é que nós vamos, que a nossa saúde vai melhorar cada dia mais. Se eu tenho fé, eu vou ter certeza que eu vou melhorar. Não somente porque eu estou no hospital, estou internado, estou recebendo um tratamento médico, mas porque principalmente Jesus, que é o médico principal da nossa vida, é quem nos salva e que nos cura através da nossa fé. Qual a sua mensagem para os enfermos hoje, irmã? Que eles continuem tendo a esperança e a certeza de que Deus está com ele também nos momentos de tristeza, de sofrimento também. Nos leitos da Santa Casa, os pacientes veem na doença uma lição de vida. Para eles, a fé e o amor são as principais formas para buscar a cura e superar as dores. Ah, pode. Pode, a partir que a gente às vezes esquece da vida, sabe? Às vezes a gente esquece do próprio Deus. A gente acredita que a vivência é só aqui na Terra, sabe? E às vezes a gente não se numa cama de enfermo, a gente começa a ver a realidade da vida. Tem algo mais superior que isso aí. Que, se a gente não acreditar muito nessa vida, a gente acaba esquecendo, sendo nada na vida. O senhor acredita que o amor, às vezes, dos próprios enfermeiros aqui no hospital pode estar ajudando na recuperação também do paciente? Ah, sim, o amor é o sentido de toda a nossa vida, né? O amor do enfermeiro, do médico, né? Porque às vezes na dor da gente, a gente às vezes fica até forte sim, né? Trai. Qual? Pra gente dar mais valor na vida. Só sentir aqui dentro que você dá valor no que você pode fazer lá fora. Quando o senhor chegou aqui, o senhor viu realmente que era diferente? Que daí a gente não pode fazer nada, né? Tá aí atado. Você não pode andar, você não pode sair daqui e ali. Precisa dos outros. O senhor acredita que a fé também é um ponto importante na recuperação? É. A fé e a vontade. Coragem de lutar. E a fé, né, principalmente, né? Acreditar em Deus. Os enfermeiros são também uma ajuda fundamental. Além do tratamento médico e clínico, o apoio psicológico é necessário para o paciente que às vezes perde a esperança com a dor e no isolamento do hospital. Acredito que é através do ânimo, do apoio psicológico, atenção, não só da medicação, né, o banho, a alimentação, mas conversar, trocar ideia, levantar o ânimo, procurar saber dos familiares, com quem deixou, estar informando para se ela quer que localize alguém da família, está chamando na hora que eles solicitam, né? Se tem um filho, um parente, enfim, dá todo o apoio psicológico para o paciente, não só a medicação, né, curativa, mas a terapêutica também. A gente tem que fazer ele com que ele se sinta à vontade, né? Sinta segurança, né? E não passar para ele só a parte profissional, mas também a parte de amigo, né? Ah, com certeza. A gente percebe, a gente tem visto isso, né? Que quando a gente conversa bastante com o paciente, faz amizade e não leva tanto pelo lado profissional, ele se sente mais encorajado. Você vê a mudança, a gente percebe na mudança dele. Você acha que ainda que o amor é necessário? Ah, é o principal, com certeza. E amanhã é o último dia de inscrição para participar do concurso do INSS. São 3.800 vagas de analista e técnico previdenciário. As inscrições podem ser feitas na Caixa Econômica Federal ou pelo site www.previdenciasocial.com.br. A taxa é de R$ 40. Para concorrer ao cargo de analista, os candidatos devem ter curso superior. O salário é de R$ 1.011. Para o cargo de técnico previdenciário, a exigência é o ensino médio e o salário é de R$ 629. As provas acontecem no dia 16 de março. E no próximo bloco você confere tudo o que aconteceu na sessão da Câmara Municipal de ontem. O vereador Beto Facioli vai conversar conosco sobre os últimos movimentos da política lemense. A gente volta já.
A Câmara Municipal realizou ontem a segunda sessão do ano. Entre os temas mais polêmicos estava o relatório da Comissão de Assuntos Relevantes sobre o caso do Núcleo de Saúde da Mulher. Para dar os detalhes deste e de outros temas do Legislativo Municipal, o vereador Beto Faccioli, do PTB, vai conversar conosco. Boa noite, vereador. Tudo bem? Boa noite, bispo. Boa noite, povo de Leme. Realmente ontem houve a votação da Comissão de Assuntos Relevantes, que achou por bem arquivar a denúncia da doutora Edith. E também houve a votação da SEI. A SEI que não foi aprovada, infelizmente. Também foi rejeitada por 9 votos a 7. E realmente agora só cabe ao judiciário esclarecer as verdades aí, que existem dúvidas dos dois lados. Eu até acredito que essa Comissão de Assuntos Relevantes poderia até se aprofundar mais. Mas, em decorrência da recusa da doutora Edith de prestar depoimento, é um direito dela, não pôde investigar maiores detalhes. No caso da SEI, ela seria obrigada, seria obrigada a comparecer. No caso da Comissão de Assuntos Relevantes, não. Então, eu acho que já foi encaminhado ao Judiciário e cabe a ele agora definir e decidir quem está certo ou errado. Ô, vereador, houve alguma proximidade com relação à volta do secretário de Esportes e Turismo para o cargo, com relação a essa recusa de não se votar a comissão? Existe alguma coisa aí? Houve um comentário do vereador Lozimbo de que o professor Carlos Diniz teria voltado a ocupar o cargo de secretário de Esporte e Turismo. E devido à proximidade que existe com a doutora Edith, se acreditou naquele momento, por alguns vereadores, que houve um abafamento da situação, deixando para o judiciário decidir, já que a Câmara cairia fora, na parte política não haveria qualquer investigação. Eu também acho que isso aí já cansou, certo? Eu acho que deve deixar agora para o judiciário. Mesmo porque ela entrou na Câmara e também no judiciário, né? Tanto na Promotoria Federal como estadual. E também no Tribunal de Contas. Então eu acredito que algum órgão vai investigar. Caberia, no meu entendimento, à Câmara. Mas como ela não votou e não aceitou a comissão, cabe agora ao Judiciário investigar sim ou não e liquidar o assunto. Vamos acompanhar, vereador, uma entrevista feita ontem pelo Evandro com o seu colega José Martins. Aí depois a gente fala mais a respeito. Isso. Vamos lá. Quais foram os fatores, vereador, que levaram a comissão a optar pelo arquivamento da denúncia? Veja bem, nós reunimos várias vezes a comissão e verificando os documentos que foram enviados, os documentos mais importantes que a denunciante deveria enviar a essa casa, que seria a prestação de conta, as cópias dos procedimentos, as autorizações da unidade de avaliação e controle, todos os documentos que comprovasse a denúncia, porque ela foi categórica na denúncia, ela não suspeitou da falta de pagamento, e sim, ela foi categórica que houve desvios, e ela não mandou esses documentos que comprovasse a existência dessa falta desse desvio de verba. E com isso, o que nós acontecemos? Nós não temos como julgar, porque a partir do momento que você faz uma denúncia e você não apresenta os documentos que comprovem essa denúncia, não tem relação de você fazer uma pesquisa, fazer um levantamento, até mesmo criar-se uma SEI. Por quê? Porque a denunciante nem sequer mandou os documentos que provem a legalidade do seu funcionamento, do seu convênio, aprovação de conselho. Então foi uma razão que nós opinamos, porque por falta de documento, por falta de provas legais, que não se criasse uma SEI. E com isso nós determinamos que fosse arquivado, sugerimos que fosse arquivado esse processo de assuntos relevantes. O senhor não acredita que mais esse arquivamento dessa denúncia pode danificar, pode estragar a opinião pública dos vereadores diante da população, porque não tem apurado as denúncias que chegam até essa casa? Eu acho que não, eu acho que pelo contrário. Já visto em administrações anteriores, quando o vereador faz uma denúncia, apresenta na tribuna dessa casa, imediatamente ele mostra os documentos e já entra no poder público e já assume essa denúncia. A partir do momento que você faz uma denúncia e não apresenta os documentos, é uma denúncia vazia, uma denúncia sem fundamento. Eu acho que a denúncia dela, até que ela prove do contrário, ou até que venha ser esclarecido pelo Ministério Público, como ela diz, é uma denúncia vazia e uma denúncia sem fundamentação. Você dá a bebida que a pizza está aí. Muito bem, está aí palavras do vereador Zé Martins. O que me pareceu, vereador Beto Faccioli, é que como
entrou-se também com a ação junto ao Ministério Público, ao Judiciário. Vamos deixar quieto aqui para a gente está próximo das pessoas interessadas no assunto aqui, então vamos deixar quieto e deixe que o Ministério Público que julgue. O senhor entende assim também? Ou... Eu acho que o vereador Zé Martins ele tem razão num ponto, que não havia documentos para ser analisados. E também não tinha força de lei para solicitar os documentos. Se a comissão, que eu não me lembro os nomes, no qual é o presidente, se quisesse realmente investigar, poderia ter votado a favor da SEI. Seria um meio de você exigir que ela honrasse o compromisso de mostrar os documentos para a comissão, não aceitando essa. Então, houve um momento ímpar ali naquela votação, que esses membros da comissão votassem a favor da SEI e esclarecessem de uma vez por todas. Como não aconteceu, se lavou as mãos, deixou para o judiciário, certo? Apesar que eu não estou aqui condenando a administração, nem dizendo se existe erro ou não. Porque se for uma denúncia falsa, a doutora Edith deve responder perante a justiça também por danos morais para quem ela está denunciando. E caberia à Câmara apurar isso aí. Se a denúncia é falsa, ela seria a ré no caso. Agora, não fica aí uma mancha no Legislativo Municipal, vereador? Eu acho que ficará, as mãos assim. Ficará se o Ministério Público apurar alguma coisa que possa comprometer essa denúncia ser verdadeira. E caso pode não, acontecer, né? Caso não, eu acredito que até seria uma decisão certa. Então nós temos que aguardar. Agora, já que a Câmara não poderá fazer mais nada, ela lavou as mãos, certo? Pela falta de um quórum aí de 9 votos para aprovar isso. Essa lavagem de mãos significa muita mão na massa para terminar em pizza ou não? Não vamos dizer pizza porque não é restaurante, né? Mas houve aí algum entendimento para que pudesse prosseguir ser de uma maneira mais leve, mais aí não comprometendo a administração. Vereador, com relação a esse caso, então, deixa o Ministério aguardar Público aguardar os acontecimentos. Ministério Público pra... algum outro destaque da sessão de ontem? Nós tivemos ontem também a votação para a concessão de serviços públicos de transporte coletivos, que foi aprovado ontem também por essa casa, por, acho que não me engano, 10 votos a 6, certo? No qual o senhor prefeito vai abrir uma nova licitação para a concessão de serviços públicos. Havia um problema nessa questão de contrato, né? Existe um contrato até agosto que eu acredito que deverá ser cumprido, certo? Né? Que a empresa concessionária deve estar cumprindo com suas obrigações, ela teria esse direito até agosto. Depois de agosto, aquele que ganhar a licitação, que vai tomar conta dos destinos aí do transporte público. No mais, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo e é um começo aí do ano e vamos aguardar o que vai acontecer. Muito bem. Vereador, obrigado pela presença, viu? Muito e boa noite. Obrigado e boa noite a todos. E para você também, uma boa noite e até amanhã.